Abra a palavra do Senhor em livro de Marcos. Marcos, capítulo de número 2, onde vamos fazer menção da palavra do Senhor para o dia de hoje. O ensinamento de Jesus para os seus discípulos e para todos aqueles que o cercavam e também para a sua igreja no tempo de hoje. Marcos, Evangelho escrito São Marcos, capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo 1 até o versículo de número 22. Versículo 18, Marcos 2, 18, do 18 ao 22, diz assim: Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam e foram e disseram-lhe: Por que jejuam os discípulos de João e dos fariseus e não jejuam os seus discípulos? Jesus disse-lhes: Podem, porventura, os filhos das bodas jejuar enquanto está com ele o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém costura remendo de pano novo em vestes velhas, porque o mesmo remendo novo rompe o velho e a rotura fica maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser posto em odres novos. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, nós oramos nesta noite na Tua casa, Senhor, para que o Teu Espírito nos revele a Tua palavra, nos dê sabedoria para compreendê-la, a saber o propósito do Senhor para o dia de hoje. Em nome de Jesus nós oramos e já Te agradecemos, ó Pai. Amém. Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos? Pode se assentar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui nós temos uma palavra de Jesus, um ensinamento de Jesus Cristo para com os seus discípulos e também deu um ensinamento para tanto os discípulos de João como os discípulos dos fariseus, e ali também nos serve também este grande exemplo. Jesus ele é interrogado pelos discípulos de João e dos fariseus a respeito de que por que os discípulos de Jesus não estavam e não jejuavam, porque eles eram diferentes dos outros discípulos que jejuavam, consagravam-se o seu dia, tirando os alimentos. E Jesus ele diz que os seus discípulos não jejuam por causa das bodas, e porque nós sabemos que as bodas representavam o casamento, a festa. E Jesus ele disse: enquanto o esposo está com eles, não há necessidade de jejuar. Jesus estava dizendo: enquanto eu estiver com os meus discípulos, eles não precisam jejuar, porque estamos vivendo um momento de festa. E nós sabemos que os discípulos de Jesus acompanhavam o Mestre, e não só isso, eles também andavam em torno do Mestre. E, amados irmãos, quando os discípulos estavam ali comendo com Jesus, bebendo com Jesus Cristo, nós vamos ver que incomodavam aqueles homens que se encontravam ali. E Jesus ele disse que os seus discípulos naquele momento não precisavam jejuar, mas chegaria um momento que eles necessitariam jejuar, quando o noivo fosse tirado diante deles. E Jesus estava dizendo a respeito de si mesmo, porque Jesus era o prometido de Deus para a humanidade. Jesus estava ali tendo já se revelando àquele povo, e os seus discípulos estavam ali com Jesus Cristo. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus partisse e fosse levado, com certeza os discípulos teriam que jejuar.
E nós sabemos que hoje o tempo da igreja também é este tempo. O tempo de nós jejuarmos, de nós orarmos, de nós buscarmos a face de Deus, para que possamos estarmos fortalecidos. Porque Jesus certamente virá, mas neste momento, Jesus nos deixou Consolador. E nós precisamos ter uma íntima relacionamento com Deus, juntamente com o Espírito Santo, que nos aproxima de Deus. Então, este é o tempo de que a igreja precisa jejuar, orar e se consagrar ao Senhor, como os discípulos de João faziam e como os discípulos dos fariseus faziam, se consagrar a Deus. E nós precisamos também nos consagrar a Deus. E Jesus, quando ouve esta palavra, Jesus dá esta mensagem a eles, que não havia os discípulos ter essa necessidade de jejuar, porque o noivo ainda estava com eles e estava tendo um momento de bodas, um momento de um relacionamento, de um casamento, de um matrimônio ali acontecendo. E nós vamos ver então que a Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele dá dois ensinamentos depois de ouvir esta palavra, tanto dos panos rasgados que ali seriam costurados, mas não se deve fazer, como também colocar o vinho novo em odres velhos, porque isso também não se deve fazer. E Jesus estava dizendo a respeito para aqueles homens, tanto da lei de Moisés como o tempo da graça agora. Então Jesus estava dizendo, não tem como misturar as duas coisas. O que era da lei de Moisés foi no tempo da igreja, daquilo que Moisés viveu com o povo e daquilo que os judeus carregavam para si a lei como mandamento, mas também agora tem o tempo da graça de Deus, o tempo a qual Deus mudou o sentido, no sentido de salvação, não é? Não é por lei, mas é por graça, não é por obras para que ninguém se glorie, mas pela graça que estava na pessoa bendita de Jesus Cristo. E a Bíblia vai dizer que no versículo de número 21, ninguém costura um remendo no pano novo, de pano novo em veste velha. Porque nós sabemos, irmãos, que se a veste já está velha, quando se coloca um remendo novo, o processo de costurar já pode danificar e o rombo ficar maior ainda. Porque o pano, ele já está desgastado e ele não comporta ser costurado, e mesmo que ele consiga ser costurado, haverá uma grande facilidade dele se romper novamente. Então, a Bíblia nos fala que não se deve fazer isso. Jesus nos dá esse ensinamento. Não se coloca pano novo em panos velhos, não se costura, porque eles vão se romper, e aí com certeza o dano vai ser pior. E nós sabemos, irmãos, que o Evangelho é exatamente isso que faz na vida das pessoas. O Evangelho representa boas novas. O Evangelho representa salvação. E o Evangelho ele não é um remendo, um tampa-buraco. O Evangelho não é para apenas agradar as pessoas nas suas aflições, nas suas angústias. O Evangelho ele não foi feito para o ego do homem. O Evangelho foi feito para transformar a vida do homem, deixar de ser o homem velho e se transformar no homem novo. Por isso que a Bíblia nos ensina isso, a necessidade de sermos transformados pela palavra do Senhor. E Jesus dá esse ensinamento e também nos dá um ensinamento sobre o vinho novo em odres velhos. E nós sabemos que o odre ele era feito com pele de animal, com couro do animal, para que pudesse ali ser usado para conservar a água ou o vinho que ali colocava. Mas quando se colocava vinho no odre novo, a Bíblia vai nos ensinar, e nós aprendemos com esta parábola, que o vinho ele tem a tendência de fermentar, e com o odre novo, esse odre ele sustenta aquele momento do gás de ser fermentado, e ali vai fazer com que o odre suporte, porque o couro estica. Mas depois que o odre já esticou por uma vez, por um processo do vinho, ele não tem mais a mesma elasticidade. Com isso, se colocarmos um vinho novo naquele odre que já foi esticado uma vez,
certamente ele vai se romper e vai perder tudo que se colocou ali. Então, não vai ter nenhum efeito positivo. Então, nós vamos aprender que Jesus, quando dá esse ensinamento, ele diz: não adianta nada se converter e trazer do passado para a sua vida presente e querer misturar tudo para você viver um cristianismo. Então, o cristianismo é novo. Nós temos que literalmente nascer novamente, como diz Jesus na sua palavra. É necessário nascer na água e é necessário nascer no Espírito para que nós possamos desfrutar do que a Bíblia nos diz, que nós viveremos pelo poder do Evangelho e pela influência do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então, eu deixei alguns versículos para nós entendermos aqui. Em João 10,10 diz: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então Jesus ele veio para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Jesus ele veio para que nós pudéssemos mudar de vida, porque senão o inimigo ele vem somente para roubar, matar e destruir. O inimigo ele vem para destruir as vidas das pessoas, para tirar a paz da vida das pessoas, para tirar a estabilidade da vida das pessoas. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. E para vivermos a vida que Jesus nos deu, é necessário não remendarmos a nossa vida, não trazermos para a nossa vida hoje, em Cristo Jesus, as coisas velhas para ser remendada. Jesus tem o novo da parte do céu para a nossa vida, e não se remenda aquilo que é do Evangelho para a nossa vida pessoal. Em João 6,60, a Bíblia vai nos dizer também, em João 6,60, muitos, pois, seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Jesus estava dando um sermão naquele momento em João capítulo 6, dizendo que ele é o pão da vida, dizendo que a comunhão com Deus tem que passar por Jesus Cristo. Então todos estavam ouvindo aquele sermão, e os discípulos que estavam acompanhando Jesus disse: dura esta palavra, quem pode viver esta mensagem aqui? E os discípulos de Jesus também indagaram esse mesmo questionamento: que palavra dura é essa? Que palavra apertada é essa? E a Bíblia fala que muitos dos discípulos de Jesus começaram a voltar novamente para o caminho antigo. E chega os discípulos também de Jesus, conhecendo o pensamento dos seus 12 discípulos, ele disse: se é duro para vocês também, podem ir também junto com eles. Então, irmãos, o que nós entendemos aqui neste texto é que o Evangelho, irmãos, ele é duro para quem não quer viver o novo do Senhor. O Evangelho é pedra de tropeço para quem não quer pedra de salvação. O Evangelho, ele é poder de Deus para quem quer viver o poder de Deus, mas também é condenação para aqueles que rejeitam. Então, dura sim essa palavra, quando nós queremos remendar a nossa vida com um pouco de Evangelho e um pouco de coisa mundana. Dura é a palavra quando queremos viver o Evangelho, mas não desprendendo o velho homem. Esta palavra é dura, e por isso muitos voltam a regredir naquilo que se fazia antes. Amém? Amém. E amados irmãos, eu trago para a igreja hoje uma vida transformada. E eu trouxe alguns versículos que nos diz sobre o que é necessário para ter uma vida transformada e o que nos prejudica de não termos uma vida transformada, porque sabemos que isso depende de nós. É da conduta do homem convertido e agora ele precisa ter uma vida transformada. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 1, versículo 14. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 1, versículo 14: como os filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Então, como os filhos obedientes, como nós já lemos aqui alguns versículos, filho da obediência, não da desobediência, da obediência. Agora, não deixamos mais modelar pelas coisas que eram de desejos em outra hora, mas
e quando vivíamos na ignorância, mas agora nós somos lavados pelo Senhor, pelo Teu Espírito, nós somos agora restaurados pelo Senhor. Então, repara-se que quando Jesus ele fala, não se traz remendo, não se coloca algo novo, que é o vinho fermentado, que representa as boas novas, em odre velho, que era a nossa criatura anterior, que foi desgastada pelo pecado, e não adianta nada nós deixarmos ainda a criatura velha e queremos trazer o Evangelho, sendo que se a criatura velha não morrer, para que o novo do Senhor venha sustentar. Por isso que quando nós lemos em João 6,60, nós vemos que alguns discípulos falaram que era pesado. Por quê? Porque se nós não vivermos o novo do Senhor, não trazermos a nova criatura, com certeza vai se romper. E pesado é a mensagem do Senhor. A palavra diz também, irmãos, em Gálatas 2,20, aonde diz o que nós fizemos quando aceitamos Jesus. Gálatas 2,20 fala o quê? Fui crucificado com Cristo, assim não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Repara-se que apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Gálatas, ele fala, fui crucificado com Cristo. Isso mostra o quê? Fui morto. Assim, não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim, a nova criatura. Por isso que esse odre que somos nós somos esse recipiente que recebe agora o Espírito de Deus, e por isso que nós não vivemos mais nós mesmos, mas nós vivemos para Cristo Jesus, e nós deixamos a nossa vida agora ser direcionada por Ele. Por isso que quando nós não deixamos o velho homem morrer, quando nós deixamos ele fortalecido dentro de nós, mas querendo receber o Evangelho do Senhor, o Evangelho da graça, dificilmente nós vamos sustentar os nossos pés na casa de Deus, dificilmente entraremos no santuário do Senhor com a nossa vida purificada, porque o velho homem, ele tem tendência do pecado. E podemos dizer no tempo de hoje, irmãos, que é um tempo de tantas perseguições, de tantas lutas, de tantas coisas que têm acontecido na humanidade, é vírus, é economia instável, é tantas enfermidades, e podemos dizer, e muitos querem ouvir um evangelho agradável, um evangelho que mexe com o emocional das pessoas. Todos querem ouvir um evangelho que mexe com o seu ego, que mexe com a sua natureza, no sentido positivo. Mas o maior evangelho, irmãos, é o que Jesus nos ensina na sua palavra. Ele fala para nós vivermos o novo do Senhor, uma vida transformada, uma vida totalmente para agrado de Deus. Isso que é a nossa alegria, de saber que Jesus, Ele pagou o preço por nós, e nós temos agora acesso livre diante do trono de Deus, pelo Espírito Santo. Amém. Romanos 12:2. Para nós termos uma vida transformada, apóstolo Paulo escreve a carta aos Romanos, o capítulo 12, o versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o apóstolo Paulo ele dá um ensinamento para a igreja de Romanos. Não se amoldem ao padrão deste mundo. É o velho homem, irmãos, ele tem que morrer, porque se nós modelarmos com o padrão desse mundo, nunca vamos ser crente verdadeiro. Nós vamos ver hoje em dia, os cristãos hoje em dia, irmãos, são os cristãos que nem se parece que são convertidos, são cristãos que não se renuncia, não vivem o Evangelho, são cristãos que muitos estão na igreja só pelos próprios desejos a serem realizados por Cristo, não porque quer viver o novo do Senhor. Por isso que muitos não permanecem na casa de Deus, porque não se desprendeu deste mundo. A Bíblia fala: não se modelem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da onde? Da mente.
E como renova a sua mente com o conhecimento da palavra, com entender a palavra de Deus, para que podemos ser o quê? Capazes de discernir e entender e experimentar qual que é, e comprovar qual que é agradável, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para com a nossa vida. Aleluia. Se nós não transformarmos a nossa mente, e nós nunca vamos ser capazes de compreender qual é a boa obra do Senhor, a agradável e a perfeita vontade de Deus na nossa vida. Porque o mundo nos modela para fora do padrão do Senhor. Infelizmente, existem muitas igrejas mundanas, muitos cristãos mundanos, e hoje é o que menos prega arrependimento, salvação. Hoje o que menos prega o inferno. Hoje o que menos prega se converte. Mas Jesus, quando veio à terra, irmãos, ele falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Porque o céu, irmãos, é a glória de Deus que habita lá. O inferno é aquele que Deus preparou para o anjo caído e os seus demônios. Mas aqueles que rejeitam a palavra de Deus também vão ser levados para lá. E Jesus nos ensina a necessidade de nós não emendarmos a nossa vida com o Evangelho. O pano velho não se coloca um remendo novo. O odre velho não se coloca vinho novo, por ao contrário. Nós temos que colocar na nossa veste, como diz a palavra do Senhor, seja alva as suas vestes, para que nunca falte o óleo, a unção do Senhor na nossa vida. Olha o que diz a palavra do Senhor para nós encerrarmos em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Pelo que, se alguém está em Cristo, olha o que o apóstolo fala. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, para ser nova criatura tem que estar em Cristo. Para ser nova criatura tem que estar convertido. Para ser nova criatura tem que se arrepender dos seus pecados, tem que se humilhar diante da presença de Deus. O apóstolo diz à igreja do Coríntios: pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E o que ele diz? As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Aleluia. Essa é a vida do cristão que não é remendado, irmãos. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo fez novo. Aquele que realmente está em Cristo, ele não põe mais emendo no seu trapo velho, ele não põe mais vinho, que é a palavra de Deus, é a alegria da salvação, na estrutura errônea do homem, pecaminosa do homem, mas por ao contrário, irmãos, ele se arrepende debaixo da presença do Senhor. Como disse a missionária aqui na sua oportunidade, nós se humilhamos na potente mão de Deus, para que no nosso tempo seremos abençoados pelo Senhor. Então, irmãos, o mais importante é sabermos que o Evangelho, ele não é pano de remendo. Amém? Guardamos isso. O Evangelho é poder de Deus que aperfeiçoa o homem conforme a vontade do Senhor. O Evangelho não é pano de remendo. Nós não somos vaso para ser remendado, nós somos vaso na mão do oleiro para ser feito novo, para que o Senhor possa nos modelar como Ele quer, da forma que Ele quer e do jeito que Ele quer para a sua obra. Amém. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor Jesus nesta noite e agradecer ao Senhor pela oportunidade que nos concede de estar na Tua casa. Louvado seja Deus. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, graças te damos, Senhor, por esta noite estar na Tua casa, pela Tua palavra que é viva, poderosa, transformadora. Louvado seja o Senhor, ó Pai. Ó Deus, abençoa os Teus filhos que estão aqui esta noite, os que estarão vendo a Sua mensagem, a palavra do Senhor, que o Senhor possa libertar naqueles que estão na garra, possa tirar o engano, Senhor, daqueles que têm, ó Deus amado, sendo influenciado com as coisas deste mundo, ó Pai, mas sejam renovados pelo poder da presença do Senhor. Deus, nós te louvamos. Ó Deus, seja agradecido, ó Pai, seja adorado diante do seu povo. Nós te louvamos e te agradecemos desde já. Levante suas mãos, o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão
e as consolações do querido e doce Espírito Santo esteja com toda a igreja, digamos em uma só voz. Amém. Está encerrado em nome de Jesus.